entregando o envelope de primícia, tá bom? Pega o envelope e você vai trazer sua oferta de primícia domingo, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho que João escreveu, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Terça-feira, 8 da noite, culto de oração. Quinta-feira, 8 da noite, culto de avivamento. Domingo de hoje a 8, 17 horas, culto de primícia. Não perca, em nome de Jesus. Dias 8, 9 e 10, 11 anos de vitória da Jardim das Oliveiras, da Coab 1. Glória a Deus. João 13, do versículo 1 em diante. Amados, após o culto, nós estamos com um bazar de roupas novas para a construção, certo? Temos um desafio muito grande, que é construir o restante do galpão da igreja, certo? O galpão pré-moldado fica no valor de R$69 mil, certo? E nós estamos com esse bazar. Acabou o culto, vamos ter o bazar aí fora, tá bom? Qualquer peça custa R$25, é peça nova, tá bom? Vai ter uma maquininha de cartão ali, você pode passar até no cartão e dividir, tá bom? Então, esteja ajudando aí na obra do Senhor. Amém, queridos? Tem cantina também depois do culto para ajudar a pagar o ônibus. Amém? Vamos para a palavra do Senhor, que diz, mantenha a Bíblia aberta, nós vamos lendo aí e fazendo a exposição da palavra do Senhor. João 13, do 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Interessante como João narra isso aqui, que Jesus os amou, falando dos discípulos, os amou até o fim. O amor de Jesus é um amor completo, é um amor que não vai até o meio do caminho, mas ele na cruz, antes de morrer, ele fala algo que em português são duas palavras, mas em hebraico, quando ele falou é uma palavra só, ele diz tetelestai, que quer dizer está consumado. Ou seja, a obra redentora, ela foi completa, ela foi até o fim, ela foi perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele nos amou e nos amou até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que Jesus te ama, ainda que você não tenha um amor que você queria das pessoas, da mulher, do marido, dos filhos, dos pais, dos amigos, mas saiba, tem uma pessoa que te ama e o amor dele é incondicional. Não importa quem você é, não importa o que você fez, por onde você andou, não importa nada, o amor dele é incondicional sobre a tua vida. Sinta-se amado pelo Deus Todo-Poderoso nessa noite. Aleluia! Os amou até o fim, diz o texto, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia,
tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Esse trabalho aqui que Jesus fez era um trabalho de escravo. Se alguém tinha um escravo na sua casa, a pessoa, ao chegar, o escravo prontamente ia lavar seus pés. Naquela época as ruas não eram calçadas. O povo andava no meio do barro, da lama, da poeira, e o calçado deles não era fechado, eram sandálias que eles usavam. E ao chegar, o escravo mais subalterno tinha essa missão de lavar os pés dos seus senhores. E Jesus, no meio da ceia, ele toma essa iniciativa. Ele tira a capa, coloca uma toalha no seu corpo, e ele enche uma bacia de água, e ele se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos, como se ele fosse um escravo, como se ele fosse subalterno, inferior aos que estavam ali, porque era assim. Aquele que sentava à mesa era superior, o que estava abaixo, lavando os pés, era inferior. Então Jesus fez um trabalho inferior. Duas coisas aconteceram aqui. Primeiro, Jesus se humilha ao ponto de fazer um trabalho do escravo mais subalterno. Mas não é só isso. Quando ele faz trabalho com os discípulos, ele sendo a pessoa mais importante que pisou nessa terra, e o texto é claro, olha o que o texto diz, no versículo 3: sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ele tinha recebido todo o poder. Não foi isso que Jesus disse? Todo poder me é dado no céu e na terra. Jesus, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Não há outro nome maior do que o nome de Jesus. Nunca houve na história da humanidade, nem haverá um nome maior. O único nome pelo qual devamos ser salvos. E lá em Atos diz, porque abaixo dos céus não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E Paulo diz que ele recebeu o nome que é sobre todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus o Pai, o Todo-Poderoso, o Deus eterno, o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe. Ele lava os pés dos seus discípulos, como ele se esvaziou. Mas não só isso, ele honrou, ele exaltou aqueles homens, ele deu valor àqueles homens. Eu quero dizer a você, querido, eu não sei o que o mundo disse ao seu respeito, eu não sei o que as pessoas disseram ao teu respeito, eu não sei o que o diabo tem dito ao teu respeito, mas eu quero dizer, você tem um valor. Você tem valor, louvado seja o nome do Senhor. Você é alguém de suma importância para Deus. Se as pessoas não te valorizam, eu quero te apresentar alguém que te deu todo o valor: Jesus. Jesus nos valorizou. As pessoas hoje em dia se preocupam muito mais, muitas vezes, com animais, com a natureza, do que com o próprio ser humano. Você sabia
que tem pessoas que preservam, trabalham para preservar a tartaruga marinha. Pessoas que ficam dias de plantão numa praia, esperando que os ovos choquem das tartarugas, para que elas possam chegar ao mar, para que nenhuma ave, nenhum bicho ali coma a tartaruga antes que ela chegue. E de pessoas que trabalham para isso, ambientalistas. E muitas vezes esses mesmos apoiam o aborto, apoiam que mate o feto dentro da barriga da mãe. As pessoas inverteram o valor. Tartaruga tem mais valor do que gente, mas para Deus não é. Jesus não morreu por tartaruga, Jesus não morreu por mico-leão dourado, Jesus não morreu por natureza, Jesus morreu por mim e por você. Foi a raça humana que o fez deixar sua glória, e ele ia até aquela cruz, porque ele nos amou e nos valorizou. Nós fomos redimidos, comprados. Ele nos remiu. Essa palavra remir, ela fala de um objeto que foi comprado no fim de feira, que não tinha valor algum, mas alguém veio e pagou um alto preço por esse objeto, que era eu, que era você, que não tinha valor algum, que o diabo cirandava sobre as nossas vidas, nós que estávamos fadados a ir para o inferno. Então Jesus veio e nos comprou e nos valorizou. Você tem o valor. Ninguém é melhor do que você. Ninguém é melhor do que você. Ninguém é mais importante do que você. Para Deus não é. Pode ser que as pessoas te excluam, mas Jesus, ele te inclui, sabe aonde? Na família dele, e te chama de filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles discípulos, homens que a maioria ali não tinha muito valor para a sociedade, simples pescadores como Tiago, Pedro, André, João, homens que eram mal vistos na sociedade, como Levi, o cobrador de impostos, mas ele estava ali, e Jesus lava os pés deles. Jesus valoriza. Não tem aquele louvor que nós cantamos, quase nós nunca cantamos, né, mas que cantam: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Isso é a verdade, amados. Você tem um valor. Você pode ter chegado aqui com uma baixa autoestima, você pode ter chegado aqui se sentindo a pior das criaturas, mas eu quero dizer a você, querido, você é especial, você é único, você é o que Deus, você é a menina dos olhos do Senhor, você é o motivo de Jesus ter ido para aquela cruz, de ter pago um alto preço. Alguém paga um alto preço por uma coisa que não tem valor, irmão? Alguém paga? Não, só se paga um alto preço por uma coisa de valor. E você tem valor. E Jesus, lavando os pés dos discípulos, ele está dando um exemplo que eles têm valor. E apesar dele ser quem ele era, ele estava valorizando, exaltando, erguendo, elevando aqueles discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto continua, no versículo 6. Ele lavando os pés, chegou a vez de Simão Pedro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Senhor, tu estás vindo lavar meus pés? Pedro ignorou aquilo, porque não era comum, não era o certo. Ele não viu como uma coisa
certa a ser feita naquele momento, segundo os conceitos do que estava acontecendo. Se ele era mestre, se ele era Senhor, o próprio Simão Pedro, o homem que teve a revelação de quem era Jesus, porque Pedro sabia quem era Jesus. Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? Aí disseram: dizem que tu és Elias, João Batista, um dos profetas. E Jesus diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem era Cristo, e ele achava que era incoerente aquela situação daquele Deus, do Cristo, do Filho de Deus, tá tão humilhado, lavando seus pés, e ele ignora. Tu lava os pés, os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendo-las depois. Que tremendo isso, amados. Muitas vezes Deus está agindo nas nossas vidas, e a nossa mente medíocre, humana, terrena, carnal, aqui de baixo, não consegue alcançar o que Deus está fazendo, não consegue compreender o que Deus está operando. Eu estava orando ali, eu dizia: Senhor, me faz compreender o teu propósito, me faz entender qual é a tua vontade, o que é que o Senhor está fazendo, porque muitas vezes eu não estou entendendo o teu agir e o teu operar, porque eu sou aqui de baixo, e muitas vezes a minha ótica, a minha visão, ela é limitada. Eu não entendo o agir de Deus. O homem muitas vezes não entende o operar de Deus, o motivo de muitas vezes Deus está permitindo certas situações nas nossas vidas. Nós ficamos sem compreender, Senhor, e o porquê disso, e o porquê daquilo. A resposta é: o que Deus faz hoje, só vamos compreender amanhã. Você pode estar vivendo um momento, você diz: meu Deus, eu não estou entendendo nada. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é o teu propósito nisto, nesse sofrimento, nessa luta, nessa escassez, nessa enfermidade, nessa adversidade? Eu quero dizer a você, querido, Deus está no controle de tudo. As coisas continuam no controle do Deus Todo-Poderoso. Ainda que você não entenda, Ele tem um propósito em todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Quem aqui ama o Senhor, por favor, dê um glória a Deus. Tudo está cooperando. Você pode não entender, e nós, na maioria das vezes, não entendemos mesmo, não compreendemos mesmo, mas Deus tem um propósito nisto tudo aí. Senhor, tu vem lavar meus pés? Pedrão, o que eu faço hoje, meu filho? Tu não vai entender hoje, tu vai entender amanhã. E é assim que Deus faz, é assim que Deus opera. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Não, o Senhor não vai lavar meus pés. E o Senhor disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem nada a ver comigo. Deixa eu fazer, deixa eu lavar, deixa eu agir. Ou tu estás comigo ou não estás. Aí Pedro, que era um cara um cara bipolar, um cara que era ou 8 ou 80. Conhece alguém assim, irmão? Ou é 8 ou é 80. Não sabe andar no equilíbrio. Esse é um desafio. Olha o que ele faz. Versículo 10. Não, versículo 9. Então Pedro
lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. O cara era 880. Era bipolar. Bipolar. Uma hora ele estava alegre, outra hora, mesmo instante, estava triste. Você conhece alguém assim, irmão? Uma hora está cheio de fé, uma hora está igual um bule, pouca fé. Uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora é crente, outra hora é totalmente mundano. Falta de equilíbrio. Andemos no equilíbrio. A Bíblia diz: sede sóbrios. Sóbrio fala do equilíbrio. A Bíblia diz: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Viva dentro do equilíbrio. Ninguém aqui é anjo para ser uma pessoa 100% espiritual. Nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas inclinações carnais. Nem também, irmão, nós somos do mundo. Nós somos de Cristo. Nós estamos no meio termo. Nem estamos lá ainda na glória, nem podemos viver tudo o que tem aqui. Mas estamos aqui. Então temos que viver dentro do equilíbrio, dentro da sobriedade. É isso que está faltando na vida de muitas pessoas, é o equilíbrio. Eu vou andar nesse equilíbrio, eu vou andar nessa pegada de equilíbrio, nem tanto, nem quanto, nem demais, eu vou estar aqui. Não é que você vai ser morno, não é isso, mano, não é morno. Não é morno, porque o morno está a ponto de ser vomitado, mas é andar dentro do equilíbrio que Deus tem para as nossas vidas. Senhor, lava não apenas os pés, mas lava a mão, lava a cabeça. Me dá um banho, Senhor. Já que eu não vou ter parte contigo, se eu não lavar os pés, e eu quero estar contigo. Eu quero ter parte contigo, abandonei tudo para estar contigo. Então me dá logo um banho. Aí o Senhor diz, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estáis todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Você já está limpo, Pedro. Não é para dar um banho não, é só os pés. Escute, você pode ser convertido, você pode ser mulher de Deus, homem de Deus, ninguém está duvidando disso. Mas nós temos que lavar os pés, porque nós falhamos, porque nós erramos, porque nós pecamos. Ninguém aqui, meu irmão, está livre de pecar, de vacilar, de errar, de tropeçar. Nós somos humanos, então nós somos de Cristo, fomos lavados, fomos restaurados, mas temos que lavar os pés. E temos que lavar os pés todo dia, irmãos. Todo dia existe uma sujeira que eu tenho que tirar da minha vida. Todo dia existe um pecado que eu tenho que confessar diante do Senhor. Todo dia eu tenho que tirar a cinza e tenho que colocar lenha no altar para o fogo se manter aceso na minha vida. Existe uma manutenção diária. Você pode ter errado, não precisa você se batizar de novo. Era isso que Jesus estava dizendo. Não precisa batizar de novo, mas lavar os pés, confessar, se arrepender, deixar, largar. Irmãos, tenha uma vida de oração diária. E dentro dessa vida de oração diária, nós todo dia temos uma coisa a pedir perdão. Todo dia existe algo que nós pecamos. Por que pecamos, irmãos? A nível de pensamento, a nível de sentimento, a nível de ação, de fazer, a nível de omissão, porque quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, pecou.
Então, irmãos, até aquela oração que o salmista fez, eu faço todo dia. Eu digo: Deus, depois eu confesso os pecados que eu lembro, eu digo: Deus, me absolve daqueles pecados que me são ocultos, porque ia ver que eu nem lembrei. Era igual a Jó. Jó pedia perdão pelos pecados dos filhos, dizendo: pode ser que eles tenham blasfemado contra o Senhor no seu coração, então vou pedir perdão pelos meus filhos. E nós temos que todo dia lavar os pés, temos todo dia tirar a sujeira, todo dia confessar pecado, todo dia se arrepender. Amém, queridos? E ele disse: nem todos estão limpos, porque ele sabia que Judas ia o trair. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas. Escute só uma coisa: Judas, mesmo ele sabendo que era o traidor, mesmo ele conhecendo, Judas não paralisou o seu ministério. Tem pessoas que paralisam o ministério, paralisa a vida espiritual por causa das pessoas. Não paralisa a sua vida porque alguém não correspondeu. Ah, vou deixar de ir para a igreja porque lá o povo é hipócrita, o povo me julga, o povo me condena, e o povo é até pior do que eu, essa desgraça é pior do que eu, né? Eu vou deixar de servir a Deus porque alguém me julgou, porque alguém falou de mim, que alguém ficou com cara feia, porque alguém me traiu, porque alguém foi contra mim. Não, irmãos. Jesus lavou os pés de Judas. Aprenda a lavar os pés de Judas. Pessoas falsas, pessoas dissimuladas, tem em todo o canto, irmãos. Pessoas que vão nos trair, tem em todo o canto. Aí vou parar de servir a Deus porque alguém me traiu, porque alguém está falando mal de mim, falando mal do meu ministério, porque alguém é contra. Não, meu irmão. E nem vou deixar de lavar os pés de Judas. Judas estava lá. Jesus se abaixou. Os pés de Judas, cheio de frieira, com aquele joanete, aquelas unhas parecendo a do irmão, que eu não vou dizer aqui porque não vai ficar com vergonha. Aquelas unhas que arrastavam no chão. Tinha que ser com uma maquita para cortar as unhas. Teve um irmão que veio para a construção que a gente pegou uma maquita para cortar as unhas dele. Ele lavou os pés de Judas, deixou bem limpinho. Aí tu vai me trair. Ele podia dizer: eu vou lavar os pés dessa desgraça. Esse filho do cão vai me trair daqui a pouco. Vou lavar teus pés não, caba safado. Tu é um traidor mesmo. Se você soubesse, meu irmão, quem são os traidores, hein, irmão? Aí expulsava, era ou não era? Mandava embora. Aí sai aqui, desgraça. Vem para aqui, para aqui. Jesus foi lavar os pés. Amados, o meu serviço, o que eu faço pelas pessoas, não é por elas, não é pela que a pessoa é, mas é pelo que eu sou. Tem um ditado que fala sobre o mestre chinês, que ele vinha com seu discípulo e ele viu um escorpião morrendo afogado. Ele foi lá e tirou o escorpião ferrou ele, caiu na água. Ele foi lá de novo, tirou, o escorpião ferrou ele, caiu na água, ferrou ele 3 vezes. E ele diz ao discípulo, diz: ao mestre, 3 vezes tu pega o escorpião e ele te pica e tu ainda pega, tu tenta ajudá-lo. Ele diz: a natureza dele é picar, mas a minha é ajudar. Cada um dá aquilo que tem, meu irmão. Cada um reflete aquilo que tem.
Então não fique procurando as pessoas boazinhas para você servir. Eu vou servir Ederaldo porque Ederaldo é bonzinho, bichinho. Eu vou servir Assis porque é uma bênção. Não, meu irmão, não procure servir apenas quem é uma bênção, não. Mas procure servir a todos, independente. Porque eu não sirvo você não me serve. Não servimos as pessoas pelo que elas são ou deixam de ser, mas é por aquilo que eu sou, por aquilo que Deus fez na minha vida. Amém, meus amados? Você entendeu isso? Quando alguém precisa da gente, irmão, a gente não fica pensando quem é a pessoa, eu vou ajudar ou não. Pastor, ora por mim. Aí eu ligo para a tesoureira, fulano é dizimista, porque está pedindo oração, eu só vou orar se ele for dizer. Não existe isso, irmão. Fulano é frequente no culto ou não é frequente? Fulano ajuda ou não ajuda? Não, irmão. Nós estamos aqui para servir a todos, até quem não é da igreja, até quem é contra, quando precisar, porque a Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa vivas sobre a sua cabeça. Sirva. Aí Jesus, ele vai e dá a lição, ele mostra o motivo. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa e perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Depois daquela cena todinha, sentaram à mesa, ele já estava vestido, já tinha lavado as mãos, que pegou nos pés daqueles cabas, ia fazer a refeição, a ceia. Ele pergunta: vocês estão entendendo o que eu vos fiz agora? Vocês compreenderam o que eu fiz? Eram os últimos momentos de Jesus com os discípulos. Eram os últimos momentos de Jesus vivo, antes que fosse para a cruz. E ele escolheu dar na prática essa lição tremenda. Vocês entenderam o que eu fiz? Versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós devieis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então Jesus, ele diz: olha, eu sendo mestre e senhor, vocês me chamam de mestre e de senhor, e eu sou. Vocês falam a verdade. Mas eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés para ser exemplo. Quando eu fui para o exército, eu não servi, mas eu fui me alistar e apresentar. Tinha na parede escrito assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que frase, tem tudo a ver com Jesus. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Mas tem pessoas que pensam que estão nessa terra para ser servido. Como dizia mãe, não sei se ela diz ainda, dizia antes: vocês querem só o venha a nós, mas o vosso reino que é bom nada. Só quero para vocês, mas não tem nada para oferecer ao outro. Não estamos aqui para ser servidos. O irmão tem que me servir, a irmã tem que me servir, o povo tem que me servir, essa igreja tem que fazer alguma coisa por mim. Meu amado, nós temos que servir uns aos outros.
Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu tenho que considerar o meu próximo superior a mim. É tremendo isso? Eu tenho que considerar o meu próximo superior a mim. Então eu tenho que me considerar um servo que lava os pés dos outros. Que tenhamos, irmãos, um espírito de servo. Amém, amados? Um espírito de servo. Pessoas prontas para servir. Porque qual é o maior mandamento? Amar o Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante, que é amar o próximo como a si mesmo. Nós sabemos que amar não é de boca para fora. Eu dizer, Jesus te ama e eu também. Diga a pessoa que está ao seu lado assim. Diga, Jesus te ama e eu também. Depende da pessoa, né? É até fácil dizer, né, irmão? Se não tivesse sentado do lado da rival, do rival. Aquela pessoa você desentendeu com ela. Mas nós só sentamos perto das pessoas mais chegadas, né, irmão? É ou não é? Mas tem que ser assim, amados. Eu tenho que amar o próximo. Quem é o próximo? Quem é o próximo? É qualquer um, amados. Não é só o povo da igreja, não. É aquele teu colega de trabalho que é contra você. É aquela pessoa na escola, na faculdade que é contra você. É aquele vizinho que já fez confusão com você. É aquele ex-marido, é aquela ex-mulher. É o próximo. É a mulher que tomou teu marido. É o cara que tomou tua mulher. Por aí vai. É o próximo. E nós... Ficou seca a garganta agora. E nós temos que amar. Tem pessoas que vivem engasgado com o outro a vida toda. Anos e anos. Anos e anos engasgado. Eu lembro do que o pastor fez há 10 anos atrás, né? Quando eu cheguei na igreja. Eu lembro do que ela fez comigo em 1990. Tá bexiga, irmão. Você está guardando um rancor desse, uma mágoa dessa, vai morrer, meu filho. Você vai morrer com essa mágoa, com esse rancor. Em nome de Jesus, libera perdão. Libera perdão, meu irmão. Liberar perdão sobre quem nós amamos é fácil. É liberar perdão e amar aquele que é o nosso inimigo, aquele que é contra nós mesmo, irmãos. E Jesus, ele fez isso. Jesus deu exemplo. Eu sou Senhor e Mestre. E estou aqui lavando seus pés. Sabe para quê? Para que vocês vejam isso. E vocês façam o mesmo. Vocês sirvam uns aos outros. Vocês lavem os pés uns dos outros. Devia fazer aqui um lava-pé hoje. Vou fazer não, meu irmão. Lava-pé só de inimigo. Chama aí os inimigos. Vai lavar o pé um do outro agora aqui. Os intrigados. Irmão. O negócio é sério. Às vezes nós estamos num evangelho, num cristianismo que está totalmente contrário à palavra. Pessoas odiando, querendo ver o outro morto. Quando vê o outro, chega a dar aquele baque no coração. Chega sobe aqui. Irmão, aquele negócio. Está repreendido isso. Libera esse perdão em nome do Senhor Jesus. Temos que amar. A Bíblia diz, conhecerão que são meus discípulos por muitos se amarem. E nós estamos aqui para demonstrar esse amor quando? Servindo um ao outro. Não perca a oportunidade de servir a alguém. Às vezes nós até corremos, né, irmão? Eita, tem serviço ali, eu vou por aqui. É ou não é? Eita, estão trabalhando ali, Chega nem perto, corre do serviço. Não perca a oportunidade de servir as pessoas.
Porque quando eu sirvo a pessoa, eu não sirvo só aquela pessoa, eu faço para Deus. Eu faço como se fosse para Deus. E tudo que eu faço, toda vez que eu sirvo alguém, eu estou plantando. Eu estou plantando. Aprenda isso, meu irmão. Eu estou plantando. Eu estou plantando para colher amanhã. Eu estou fazendo por alguém, porque amanhã alguém fará por mim. Eu estou ajudando alguém, porque amanhã alguém vai me ajudar. Deus vai me recompensar. Aquilo que fazemos para as pessoas, existe uma recompensa vinda de Deus. Falamos aqui domingo passado sobre serviço, sobre servir, sermos abundantes no reino. E ser abundante no reino também é servir as pessoas. Não perca a oportunidade que Deus está te dando de resolver problemas, de ajudar pessoas, porque você está semeando. Olha aí, ó, Brão, querendo colher. Você está semeando. Ajude. Não corra da pessoa que está precisando de você. Não fuja do necessitado. Não fuja daquela pessoa que precisa de um conselho, desabafar com você, falar com você. Não fuja, mas sirva, e vai haver uma recompensa para você. Agora sirva com qualidade. Eu e Fabiana, nós já passamos por algumas coisas, por sermos líderes na igreja. Que é isso, rapaz? Obrigado. Por sermos líderes na igreja, as pessoas muitas vezes querem nos servir. Estou precisando fazer uma coisa. Não, pastor, eu faço. E quanto é? Não, o senhor é de graça. Não, rapaz, diga aí, não. Oxe, eu vou cobrar do senhor um negócio. Vamos. Só que muitas vezes faz isso, diz que vai fazer de graça, mas acaba não fazendo. Acaba fazendo uma coisa de má vontade. Acaba fazendo uma coisa que não é a mesma qualidade se fosse paga. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando você for servir alguém e for de graça, faça com a mesma qualidade que se fosse pagando. Porque senão não haverá recompensa para você. Nós chegamos a uma decisão, Fabiana, não queremos mais nada de graça. Mais nada de graça. Claro que teve pessoas que fizeram coisa de graça para a gente, que fizeram com esmero, fizeram melhor, fizeram com excelência, mas tiveram uns que não. Quando você for servir alguém, se for doar o teu tempo, o teu serviço para alguém, se for doação, faça do mesmo jeito que você estiver fazendo, se for pago. Porque nós temos que esperar a recompensa de Deus. Eu faço para você, eu faço para a igreja, eu faço para a obra, eu faço para o irmão, mas eu faço com excelência, com qualidade, porque a recompensa vem do alto, vem de Deus, meu irmão. Porque muitas vezes aquela pessoa não tem como me recompensar, mas Deus tem, e Deus tem recompensa. Tem problemas que vão aparecer para você resolver. Não fuja. Aquilo ali será uma oportunidade de você ser abençoado. Por exemplo, eu falei aqui sobre que nós teríamos que ajudar a pagar o ônibus. E não só o ônibus, tem muita coisa. Tem entrado só dinheiro do ônibus, então você sabe que o resto acumula, né? Se você vê isso, você pode ver isso e não ajudar. Mas você vê isso e for ali se prontificar a ajudar, é uma oportunidade de você ser abençoado, irmão. Problemas, eu já resolvi problema para pessoas que até hoje eu colho, eu recebo benefício desses problemas que eu resolvi. Que eu fui lá, que eu ajudei, que eu orei, que eu apoiei, que eu estive lá, fui um ombro amigo, até hoje eu recebo. Aprenda isso, irmão. Quando o outro está com problema, quando surge um problema, é a oportunidade para você chegar. Seja um resolvedor de problemas. Não foi isso que Davi fez? Gigante Golias aparecendo, afrontando o povo, aí Davi viu a oportunidade.
vão dar uma recompensa, vai casar com a filha do rei, a família será isenta de impostos e vai receber riquezas. Aí Davi diz: é o que vão dar? Repete aí, qual é a recompensa? Filha do rei, riquezas, isenção de impostos. Ele diz: então eu vou. Ele chegou no meio do problema, foi o resolvedor do problema, e o que aconteceu? Ele foi beneficiado. Você será beneficiado quando você se tornar um resolvedor de problemas, uma mão amiga, um ombro amigo, alguém que não corre, não foge de ajudar aquele que necessita. Temos que lavar os pés uns dos outros. Jesus mostrou a humildade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos simples. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus mostra a sua humildade, fazendo um trabalho tão fraco, um trabalho de tão pessoas subalternas, de escravos. Ele mostrou a humildade. Eu tenho que ter humildade, amados. Nós temos que ter humildade para servirmos e ajudarmos uns aos outros. Eu quero dizer a vocês que eu estou aqui para servir a você. Eu estou aqui para servir a igreja. Eu estou aqui para servir a qualquer um, a qualquer hora, a qualquer momento, no que precisar. Se eu não puder, se eu não souber, não tiver recurso para ajudar, pelo menos tenho um joelho no chão para botar e para orar por você. Que assim seja entre todos nós. Que sejamos disponíveis para ajudar um ao outro, para amar um ao outro, para realmente praticarmos o Evangelho, praticarmos a palavra. Tenha um espírito de servo. Amém, irmãos? Um espírito de servo. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para o que precisar. Não de boca para fora. Porque às vezes tem gente que diz: pastor, conta comigo. Eu estou aqui para que der e vier. Que der e vier. Conta comigo. E quando precisamos, não chega, não está, não aparece. Porque dificilmente eu vou chegar para você individualmente e pedir alguma coisa. Não é do meu feitio. Mas eu posso falar aqui no púlpito, posso pedir uma ajuda no geral. E se você é disponível, vamos trabalhar, vamos ajudar uns aos outros, vamos fazer a obra. Eu estou aqui para servir você. Você está aqui para servir um ao outro, para servir esse irmão ao seu lado, naquilo que precisar. Porque evangelho não é uma pessoa isolada. Evangelho não é você sozinho. Tem pessoas que são tão egoístas, chega na igreja, senta e vai embora antes de acabar o culto, não fala com ninguém, não tem amizade com ninguém, não compartilha do problema de ninguém. Nós temos que procurar ter amizades, procurar compartilhar o problema das pessoas. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Isso é igreja, isso é o corpo de Cristo, isso é o povo de Deus. Nós temos que viver nessa pegada, servo, espírito de servo. E essa é a minha oração nessa noite, que Deus nos dê um espírito de servo. Amém, amados? Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu queria o louvor aqui comigo. Aleluia.